Olá, pessoas. Eu tava pensando um pouco agorinha e, cara, eu acho que hoje foi um dia bastante complicado, que eu pensei bastante e que, sabe quando existem certas coisas que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa bater de frente pra gente conseguir se tornar pessoas melhores? Aquele tipo de coisa que a gente vai se manter confortável se a gente fazer, se a gente não fizer na verdade, mas, e tipo assim, se a gente fizer, a gente vai acender a nossa zona de conforto, como por exemplo, por algum motivo eu tenho a impressão de que tudo que eu falei pra trás foi inútil, mas eu vou tentar exemplificar falando um exemplo. Seguinte, só baixar a música, chamar a música porque tá me desconcentrando. Já parou pra pensar que um dos discursos que mais são falados hoje em dia é que amigos, aquele negócio, é tipo assim, colegas a gente tem vários, amigos a gente tem muitos, melhores amigos a gente tem poucos. Aqueles que ficam com a gente mesmo no momento da nossa dor. Eu fiz uma conclusão esses dias pra trás e parando pra pensar, talvez até faça um pouco de sentido. Quando a gente passa a viver no automático, frase que eu falei nos vídeos passados, a gente meio que não se preocupa com certas coisas e nem para pra pensar se essas coisas são relevantes de se pensar, relevantes de dar um pouco de atenção. Então, quando a gente trata disso, de pessoas meio que carregarem as nossas dores junto com elas, a gente está falando justamente disso. Imagine a seguinte situação: uma pessoa, um homem, ele é amigo de uma amiga, quer dizer, ele é amigo de uma mulher, um homem é amigo de uma mulher, e ele já tem uma relação há um tempo já, alguns meses, e sei lá, a mulher ou o homem, tanto faz, começa, na verdade, um deles entra em uma fase um pouco complicada. E nesse tipo de momento, se ambos não tivessem conhecido o outro, se o homem não tivesse conhecido a mulher, ou se a mulher não tivesse conhecido o homem, não teria necessidade de eles ficarem demonstrando preocupação. Até porque talvez eles nem se conhecessem, se eles não fossem amigos. E só por esse ponto já dá pra meio que, digamos que quebrar toda aquela crença de que só porque a gente é amigo de alguém ou algo assim, essa pessoa nos deve tanto atenção, quanto ajuda, quanto apoio. Não necessariamente isso é verdade, e isso nos ajuda a filtrar um pouco as nossas amizades. Porque, cara, por que o boné tá torto, velho? Que agonia. Porque não necessariamente alguém deve nos prestar apoio, mas se uma pessoa, digamos que ela é importante na sua vida, eu acho que é o mínimo que você pode esperar. E eu falo que só por esse ponto a gente já pode concluir, eliminar várias pessoas da nossa vida, porque eu acho que muitas pessoas passam por essa fase de meio que desacreditar dos seres humanos, por se decepcionarem bastante e chegar no momento em que eles não acreditam mais na humanidade. Eles não meio que se surpreendem mais com os atos ruins que a maioria das pessoas cometem, com as decepções da vida e tudo mais, sabe? Um outro ponto, esqueci o que eu tava falando. Eu tava falando que... Tá. Então, o homem ou a mulher que tá passando por uma fase difícil não necessariamente precisa do apoio do outro. Isso se eles não
Tá, isso se eles não meio que se conhecessem, mas vamos imaginar uma situação onde um deve prestar apoio pro outro. E a partir desse momento, a gente começa a abordar um assunto bastante interessante, que é o seguinte: quando um dos dois, eu vou colocar o homem, né? O homem tá passando pela fase ruim, e nesse exato momento, a mulher não tá passando por uma fase ruim. Ela tá meio que tranquila, em uma situação de conforto. Ela está confortável, não tá passando por nenhuma dor, não tá sofrendo, não tá tendo que enfrentar alguma perda ou algo do tipo. E isso faz com que ela viva sua vida tranquilamente. Agora, imagine o seguinte: você conhece alguém que está passando por uma fase difícil e você não está passando por essa fase difícil. E nesse exato momento, você tem que tomar a decisão de entrar naquela zona de desconforto junto com a outra pessoa. E é justamente esse o ponto que eu quero fazer. Que eu queria chegar, na verdade. Foi justamente essa conclusão que eu cheguei. Muitas pessoas abandonam os que consideram amigos ou até mesmo melhores amigos e só consideram mesmo porque talvez realmente não são, né? Se a gente for parar pra pensar no que a sociedade diz que é ou que não é. Isso acontece justamente porque você deve tomar uma decisão e essa decisão precisa ser consciente, ela não é inconsciente. E quando é inconsciente, saiba que essas amizades, elas provavelmente vão durar muito mais e que ainda assim, na verdade, além disso, a pessoa que tomou essa decisão inconsciente, ela tem um coração muito bom. Porque você parar pra pensar e você chegar nessa conclusão, você tem que assumir que, putz, aquela pessoa tá passando por uma situação complicada. Se eu for tentar ajudar ela, eu com certeza vou me entrar nos problemas dela. E isso significa que você vai passar a carregar a dor que ela estava carregando. Mas isso também significa que você vai sair da sua zona de conforto e vai entrar em uma zona de sofrimento. Pense bem, muitas situações da nossa vida a gente não escolhe para passar. Muitos sofrimentos, às vezes quando a gente passa mal, a gente não gostaria de estar passando por aquilo. Apenas aconteceu. A única coisa que nos resta é enfrentar aquela situação, pelo simples fato de não estar no nosso controle aquilo. A gente às vezes pode tomar algum remédio, pode enfrentar, pode lidar, mas a gente não pode simplesmente ligar ou desligar o interruptor daquela situação. Ela está acontecendo e você precisa passar por aquilo. Na verdade, isso trata até um pouco de uma questão de ganho de experiência, né, de força. Você vai ficar mais resiliente, enfim. Porém, a partir do momento em que você tem que tomar essa decisão de entrar na zona de problema de outra pessoa, você vai tomar essa decisão conscientemente de sofrer. E muitas pessoas não escolhem isso. Muitas pessoas não querem sofrer porque elas estão bem. É igual a questão da academia. Você ir na academia e dar o máximo de si é uma decisão que você faz. É uma escolha que você faz, sofrer aquela dor para daqui a um tempo você ter resultados notáveis, resultados que vão te fazer sentir melhor. Porém, digamos que essa analogia, né, entre o que eu estava falando na academia, pode ser usada apenas para entender e não para usar como exemplo de fato, porque é completamente diferente essa decisão, né, de sentir a dor. Assim, o que eu tô querendo dizer é que muitas das pessoas apenas não carregam os problemas das outras pessoas ou não se dispõem a passar por aquele problema porque elas não entendem isso. E tá tudo bem, na verdade, eu acho. Porque essa conclusão foi uma conclusão que eu fiz. Talvez em algum outro lugar do mundo, outra pessoa ou trem já tenha feito essa conclusão também. Mas você precisa chegar na conclusão de que você querer ajudar uma pessoa com o problema que ela tá passando e meio que passar a ser aquela pessoa que vai estar com ela nos problemas dela, antes você precisa fazer uma decisão consciente de entrar na zona de problema, de sair da sua zona de conforto e entrar numa zona de desconforto daquela pessoa. Porque, como eu disse, você vai passar a carregar os problemas junto com aquela pessoa, você vai enfrentar aquela situação junto, você vai estar de mão dadas com ela. E nesse exato momento, as dores dela também se passarão para você. Às vezes você teria algum compromisso, mas você tem que ficar com aquela pessoa porque ela tá mal. Às vezes você tem que fazer alguma coisa, mas você tem que estar no hospital com ela, você tem que levar ela no hospital. Então, isso que é a decisão. A decisão de você
estar ao lado daquela pessoa, você decide estar ao lado daquela pessoa ao invés de viver a sua vida. E, bem, como eu disse, né, existem dois tipos de pessoa. A pessoa que entende isso e toma uma decisão consciente de passar por aquele sofrimento junto com aquela outra, e a pessoa que decide isso inconscientemente. E saiba que essa decisão inconsciente, ela acontece de duas formas. A primeira é quando você já está muito envolvido com aquela pessoa, então acaba que você não pensa muito se você vai enfrentar aquilo junto com ela ou não. E a segunda é quando a pessoa ela naturalmente é uma pessoa boa, uma pessoa que não tem, digamos que malícia, uma pessoa inocente. E ela vai estar disposta a ajudar quem quer que seja, na situação que for, ela vai estar. Bem, claro, né? Se ela vê que aquela pessoa tem importância e que vale a pena. E às vezes até isso nem acontece. Às vezes a outra pessoa fez extremo mal pra ela, quis destruir a vida dela, teve inveja ou algo assim, e ainda assim a outra pessoa estende a mão pra ajudar. E saiba que esse tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que, se você tem um coração mau, e você pensa em destruir ela, essa pessoa sem querer te gera ódio, porque você quer ver ela caída, mas ela ainda continua te estendendo a mão para te ajudar. E assim, não era sobre isso que eu ia falar sobre nesse vídeo, mas acabou que o assunto é muito grande, mas eu acredito que eu consegui explicar o que eu pensei há um tempo atrás. Na verdade, eu nem lembro como que eu cheguei nesse assunto. Depois eu vou voltar aqui pra ver e continuar falando o que eu tava falando. Mas saibam que isso que eu falei, como que isso pode te ajudar? Isso pode te ajudar a você entender melhor as pessoas. Agora, você sabe que muitas das pessoas não continuam com você no momento do problema, justamente porque elas não têm noção disso, de que é preciso tomar uma decisão, e isso tem que ser consciente, não tem que ser consciente, cara, entendeu? Da pessoa que quer te ajudar. Mas saiba que, bem, se a pessoa ela toma essa decisão inconsciente, como eu falei, é óbvio que você merece total. Na verdade, ela merece muitas coisas, mas isso é quase que uma consequência dela ser uma pessoa boa, e isso é natural, ela não meio que se esforçou pra isso. Embora, naturalmente, ela seja uma pessoa boa, e isso é um pouco complexo de pensar. Agora, você conhecer alguém que conscientemente parou pra pensar nisso e tomou a decisão de que vai passar esse momento de sofrimento junto com você, saiba que essa pessoa, no meu ponto de vista, ainda merece muito mais do que a pessoa que tem um dom de ser uma boa pessoa, porque ela se esforçou e ela decidiu de forma consciente de que ela iria sair da zona de conforto dela para passar pelo desconforto com você. Então saiba que essa pessoa merece permanecer na sua vida, ou seja, agarre-a e não deixe ir embora. É isso, pessoal. Até mais.